Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 13 de agosto de 2020. E o assunto de hoje é a demissão a pedido de 2 secretários do Ministério da Economia. Salim Matar, responsável pelas privatizações, e Paulo Ebel, responsável pela reforma administrativa, pediram para sair. O motivo implícito à saída dos dois é a dificuldade de privatizar e de realizar a reforma administrativa. É bom lembrar que o STF decidiu que a privatização do filé mignon das estatais, ou seja, de empresas que não são subsidiárias, depende de aprovação do Congresso Nacional, assim como a reforma administrativa depende de aprovação com maioria de 2/3 na Câmara e no Senado. As resistências são evidentes. No entanto, é impossível esconder que há um conflito interno no governo. Esse conflito tem um lado normal. O secretário da Fazenda, o ministro da Fazenda ou ministro da Economia em qualquer governo é o cara encarregado de segurar os custos. Em administração existe uma frase clássica que é: custo é que nem unha, a gente precisa ficar sempre cortando porque nunca para de crescer. O problema é que na administração pública, no governo, o corte de custos implica em contrariar interesses corporativos e interesses dos ministérios gastadores. É isso mesmo. Os ministros responsáveis por obras, enfim, por gastos de qualquer natureza, principalmente ministros com um pé na política, sempre querem gastar e ao ministro da Fazenda cabe segurar esse ímpeto gastador. O Brasil acaba de sair de um déficit de 179 bilhões de reais deixados pela era PT, especialmente pela ex-presidente Dilma Rousseff, que o ministro Paulo Guedes e sua equipe conseguiram reduzir para casa dos 80 bilhões. Isto antes da pandemia. Os gastos decorrentes da paralisia da economia e do socorro aos estados e as vítimas da pandemia na área da saúde consumiu 800 bilhões de dólares. Este é o tamanho do rombo que o ministro Paulo Guedes precisa administrar. Sempre é bom lembrar que o estouro do teto de gastos coloca em risco o mandato do presidente Bolsonaro. Isto mesmo, devido à lei da responsabilidade fiscal, se o governo estourar os gastos, gastar além do teto, o presidente pode ser condenado por crime de responsabilidade, assim como foi Dilma pelas pedaladas. Portanto, não é apenas o conflito tradicional entre o ministro da Fazenda ou da Economia, que quer conter os gastos, e os ministros gastadores que está em jogo. Está em jogo o futuro do Brasil, está em jogo o futuro de nós brasileiros e do governo Bolsonaro. Se outra crise das proporções daquela que se abateu sobre o Brasil, consequência da irresponsabilidade fiscal dos governos petistas, voltar, as consequências serão péssimas porque o Brasil ainda não recuperou a sua saúde fiscal e, pelo contrário, devido aos gastos da pandemia, retrocedeu. O presidente Bolsonaro postou no seu Facebook uma posição sobre este conflito, sobre a saída dos secretários, mas não assumiu lado. Na foto que ele postou, tinha de um lado o ministro Tarcísio, o responsável pelas obras, do outro o ministro Paulo Guedes, aquele que quer conter os custos. O ministro Paulo Guedes propõe que, em vez de estourar o teto de gastos, a gente desengesse o orçamento, ou seja, acabe com as despesas obrigatórias, de modo a permitir que o governo tenha flexibilidade para gerenciar o orçamento e possa investir sem estourar o teto de gastos. Este conflito está em andamento. O ministro Paulo Guedes certamente usou o pedido de demissão dos 2 secretários para fazer pressão na guerra interna entre o controle de gastos e o aumento de gastos. Vamos observar, porque esta é uma questão política central que diz respeito não apenas ao governo Bolsonaro, mas ao futuro da economia brasileira. O comentário de hoje era esse. Até o próximo.